querido Pai, Deus amado, Deus bondoso, graças nós te damos, meu Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, reunidos como tua igreja, Senhor, mesmo estando longe, Senhor, um dos outros, mas perto, ó Pai, também, com nossos corações, ó Deus. Esteja, ó Deus, conosco neste dia. Recebe, Senhor, o nosso culto diante de Ti, ó Pai, que fazemos, que é para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Esteja com cada um, ó Deus, aqui nesta manhã, que o Senhor fale, Senhor, nesta manhã aos nossos corações. O Senhor nos dê, ó Pai, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, mesmo em tempos difíceis, ó Senhor. Tudo isso, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar início, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 67. Quem tiver sua Bíblia, no celular. Salmo 67. Diz assim a Bíblia, né, a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Eu achei esse salmo acho lindo ele, né? Da gente render graças ao nosso Deus por tudo, né, que Ele faz, seja de bom ou de ruim, né, que nós passamos aqui na terra, mas Ele diz que nós devemos louvar e alegrar-nos sempre. Somos todos semeados ligado, unido, vivendo em amor na família, sem falta falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo compromisso. O grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebendo o
coração transformado, coração inspirado. fruto deste novo coração. A paz de Cristo travessou meu irmão. Preciosa é a nossa provisão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. Vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo a Cristo. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Irmão, precioso és para mim. Irmão, preciso de ti. Irmão, precioso és para mim. Querido Pai, é com gratidão no coração que nós nos elevamos até o Teu trono de graça, sabendo que o Senhor, soberano, onisciente, onipotente e onipresente, o Senhor já acompanhou e viu todos os pedidos feitos. O Senhor conhece cada coração, a ansiedade de cada coração, a debilidade de cada um. E nós dependemos, Senhor, inteiramente da Tua misericórdia, da Tua graça. E como família do Senhor, nós estamos aqui condoídos uns pelos outros por causa das suas preocupações, das suas dificuldades, das suas dores. Então nós colocamos, Senhor, cada um nas Suas mãos, pedindo que o Senhor esteja com a Sua mão misericordiosa, aberta sobre cada um que agora está nessa reunião. O Senhor conhece, Senhor, as suas casas, as suas dificuldades, as suas limitações, os seus anseios. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com providência em cada situação sentida e apresentada, que cada lar que se dobra diante do Senhor seja ricamente abençoado, com proteção, com provisão, com livramentos, para que cada um, Senhor, sinta o Teu grande amor, a Tua misericórdia e a Tua grandiosidade. Senhor, nós queremos em especial colocar os pedidos aqui, formulados verbalmente. E Margarida está preocupada, ela tem uma necessidade grande, premente mesmo, de ter mais recursos na sua casa. E ela vê como saída o aluguel do seu quarto. Então, Senhor, além das providências que o Senhor pode dar para ela, no sentido de mais provisão, te pedimos que o Senhor abra a oportunidade para que ela possa alugar esse quarto. E que a pessoa que se apresentar, Senhor, seja uma pessoa idônea, inteira confiança, para que ela possa ter a alegria dessa transação. Abençoa, Senhor, a casa da Margarida. Também o Valdeci apresenta essa preocupação com seus colegas de trabalho, que estão com esse Covid, essa doença tão estranha, Senhor, invisível, que vem com força total, tirando vidas, tirando o trabalho das pessoas. Senhor, entra com providência também ali no trabalho do Valdeci, levantando aqueles que estão doentes e protegendo, Senhor, a todos os que estão ali trabalhando, principalmente ao Valdeci, Senhor, que está como servo do Senhor ali naquele local, que ele seja completamente protegido e que isso sirva, Senhor, de testemunho de que o servo do Senhor, aqueles que se rendem ao Senhor, têm a sua proteção.
Eu quero também pedir pela sua mãe, que está com problema de saúde, que o Senhor esteja ali com ela neste momento, aliviando as suas dores, também, Senhor, trazendo a cura que ela necessita, porque nós sabemos que para o Senhor não existe impossível. Então, abençoa a mãe do Valdeci e ajude, Senhor, ajude-a, para que ela se livre desses problemas que têm trazido desconforto para ela e também tem trazido tristeza comigo. Abençoa a casa do Valdeci, Senhor. Eu quero também pedir pela Isabel, pela sua casa, agradecer ao Senhor porque ela está livre do contágio, a Mônica está agora também liberada. Que o Senhor abençoe o pedido que ela fez, Senhor, a respeito do Thomas. Se o Thomas está passando por problemas sérios, Senhor, que pode interferir no seu crescimento, no seu desenvolvimento e está trazendo aflição aos seus pais. Então, Senhor, entra com providência ali também, como o Senhor fez com Elizabeth quando passou por esse mesmo problema. E que o Senhor esteja aliviando as dores que ele sente, os desconfortos que ele sente. E principalmente, Senhor, para Dayana, que está te mostrando tão fragilizada, necessitando tanto de um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo em que ela possa sentir alegria. Ela está sendo muito acionada, Senhor. Então, abençoa a Dayana, dê forças a ela, renove as suas forças, renove o seu vigor. Eu quero também colocar diante do Senhor os pedidos que a Mônica fez. Agradecimento, Senhor, porque ela passou por esse vale de aflição, de sofrimento. Agora está aí, podendo testemunhar que o Senhor veio com providência, que o Senhor entrou na sua vida, que o Senhor a libertou, Senhor, das consequências graves desse vírus. Obrigada, Senhor, por ela estar aí. Ela é preciosa para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada vez mais a sua vida, o seu emprego, o seu sonho, Senhor, de realização pessoal. E ajude-a, Senhor, a realizar os seus sonhos. Ela também apresenta uma preocupação com a intolerância, Senhor, que é tão forte, agora está se fazendo tão forte no mundo. Talvez as pessoas estejam tentando se mostrar mais. E ali, Senhor, aquele moço ali que foi tão brutalmente assassinado. Senhor, tenha compaixão da sua família, tira amarguras, tira sentimento de revolta, sentimentos de vingança e coloca, Senhor, paz no coração daquela família. E que isso sirva para um alerta geral naquele país, para essa intolerância que está tão forte, para que o povo pense, Senhor, que somos todos irmãos, somos todos criaturas do Senhor e não podemos ter esse tipo de comportamento. Perdoa, Senhor, esse moço que fez essa brutalidade e que ele possa, através disso, ter um grande arrependimento e um conhecimento do Senhor. Senhor, eu quero também apresentar o nosso país, porque aqui também nós temos tido intolerâncias de várias maneiras. Algumas a gente não entende, outras a gente não aceita, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o nosso povo, a nossa nação. Nós não somos responsáveis pelas decisões dos governantes, Senhor, mas pedimos que o Senhor dirija essas decisões, para que nós, como povo, possamos viver em paz, como a tua palavra diz. Nós estamos orando pelos nossos governantes, pedindo ao Senhor sabedoria para eles, discernimento, Senhor, uma visão de realidade, e não essas brigas, Senhor, essas coisas que estão fazendo e estão medindo forças de poder. Isso não, Senhor. Que primeiro os interesses do nosso país é que estejam à frente. Abençoa esses governantes, coloca o seu dedo na consciência deles, Senhor. Que eles não estão ali porque eles são melhores ou isso ou aquilo, mas eles estão ali porque o Senhor permitiu. E que eles tenham sabedoria para dirigir o nosso país. Senhor, abençoa a nossa igreja. Obrigado por cada um que está ali, fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, cumprindo a sua missão. Que o Senhor também dê sabedoria, que o Senhor dê vigor, que o Senhor dê entusiasmo, para que a nossa igreja continue crescendo, continue se fortalecendo e que cada um, Senhor, faça o seu papel. Obrigado por aqueles que têm se mantido fiéis no recolhimento dos seus dízimos, das suas ofertas, e
isso faz falta, Senhor, para o banco dentro da igreja. Então, pedimos que cada um se coloque fiel. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo um momento atípico em que muitos povos ao redor do mundo estão sofrendo. E em meio a tudo isso, a presença do missionário em campo traz uma mensagem de esperança. Por isso nós, missionários da Junta de Missões Mundiais, espalhados pelos 5 continentes do globo terrestre, queremos dizer: muito obrigada, JMM. Obrigada por todo o seu esforço em estratégia, logística, cuidado com a saúde e proteção do missionário, o que dá segurança ao mesmo para continuar em campo, executando o ID que recebeu de Jesus. Quem ama, cuida. Quem se sente cuidado, agradece. Obrigada. Quero agradecer à equipe da Junta por todo o cuidado. Pastor João Marcos, pastor Alexandre, coordenadores da JMM, muito obrigado pelo carinho e cuidado de vocês por nós missionários nesse tempo de crise. JMM, obrigado. Obrigada, JMM. Olá, queridos irmãos e amigos. Nesse tempo de crise, de pandemia, para nós é um tempo de gratidão. A palavra de Deus diz que darei ao Senhor pelos benefícios, por todos os benefícios que me tem feito. Nós queremos agradecer a Deus, a bondade e a misericórdia dele, porque Deus criou a Junta de Missões Mundiais para abençoar o mundo. E nós louvamos ao Senhor por esse tempo, pelo sustento do Senhor e pelo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe, pastor João Marcos, pastor Alexandre, toda a equipe. É tempo que vocês estão trabalhando agora, cuidando dos missionários e todo o esforço nessa época difícil que estamos passando. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria a cada um de vocês e a todos nós. Amém. O Senhor é a nossa força, é a nossa salvação. Nossa gratidão ao Senhor e obrigado pelo esforço. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigada, JMM. Canimambo. Viver pra mim é Cristo. Pai amado, te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, em meio a toda essa confusão, Deus. E nesse momento, Deus, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor esteja com a tua mão, ó Pai, sobre a vida desses missionários, Senhor, que se dispuserem a pregar a tua palavra, Deus. Pai, o Senhor sabe as necessidades, ó Pai, o Senhor sabe a dificuldade de enfrentar em cada país, ó Pai. Tem lugares em que existem perseguições, ó Pai, tem lugares que a tua palavra é proibida, ó Pai. Mas essas pessoas, elas se arriscam, ó Pai, em nome da tua palavra, em nome do teu filho, Senhor. Paizinho, que o Senhor venha com a tua provisão, que não falte alimento, que não falte dinheiro, que não falte casa, que não falte roupa, Pai. Que não falte, ó Pai, segurança, Deus. Que não falte colaboração, ó Pai, de suporte, Senhor. E que o teu povo aqui do Brasil, Deus, possa estar abençoando a vida dessas pessoas que se dispuseram, ó Pai, a pregar a tua palavra. Senhor, que missões possa arder nos nossos corações, ó Pai, da mesma forma que outras áreas, ó Pai, da igreja tem se movimentado em nós, ó Pai, que missões possa ser o nosso foco, o nosso alvo, porque sem missões, ó Pai, não existe a tua palavra disseminada pelo mundo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada missionário, ó Pai, cuidando de cada um e preservando a vida deles, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós leremos dos versos 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
estás ansiosas e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, te pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale a cada família aqui representada. Ó Deus, de maneira que possamos ouvir a tua voz e possamos ser convencidos pelo teu Santo Espírito daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisa ser fortalecido em nossas famílias, daquilo que a tua palavra tem, ó Deus, para transbordar em nossos corações. Molda-nos, Senhor, conforme o barro. Faz de nós, ó Deus, um vaso novo. Abençoa cada família, cada componente de cada das famílias aqui representadas, para que possamos ouvir a tua voz, ó Deus, que tenhamos um coração apto, preparado, como terra fértil, ó Deus, para aplicar a tua palavra em nossas vidas. Fala aos nossos corações, é a nossa oração, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, falamos sobre família que serve a Cristo. Semana passada nós tratamos sobre alguns aspectos das famílias modernas que têm se levantado e têm nos trazido muita preocupação. E precisamos cuidar para que essas coisas que são relacionadas às famílias e têm atacado e afrontado as famílias não se reflitam nas nossas casas e em nossos lares. Mas é importante compreendermos que nós, como sendo família de Cristo, uma família que foi impactada pelo poder transformador do Evangelho, aquilo que nós chamamos de metanoia, que é a transformação interna, né, que alcança as nossas vidas e que gera em nós uma transformação completa, precisa também resplandecer e brilhar através das nossas famílias. Não é possível que nós, como sendo pessoas que passaram por esse processo de transformação e de mudança, não venhamos refletir de maneira pessoal, de maneira... como eu posso dizer, de maneira familiar, né? De maneira cotidiana no nosso dia a dia, porque o Evangelho ele é vivenciado no dia a dia, na prática. Então é indispensável, irmãos, que esses valores e que os conceitos que a palavra de Deus traz para as nossas vidas, primeiro gerem em nós transformação e a partir de nós possa gerar transformação nas nossas famílias, em nossa casa. Né? É compromisso nosso como igreja, como família de Cristo, apresentar ao mundo um evangelho que muitas vezes não é pregado, mas é testemunhado, é vivenciado na caminhada familiar, né, no relacionamento que nós temos dentro da nossa própria casa. Precisamos ter consciência da importância que nós temos de sermos famílias fortes e comprometidas com o evangelho. O texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 10, nos apresenta uma família. Essa família que também é conhecida como família de Betânia. Ela era formada por 3 irmãos. Era formada por Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Era formada por Marta e por Maria. Né? E aqui nós já vemos uma família que chama a atenção porque ela não é uma família tradicional. Né? A família tradicional é aquela família que é formada por pai, mãe e filhos, que nós também conhecemos como família nuclear. Essa família apresentada aqui na Bíblia, é uma família que se refere a 3 irmãos. E não há nenhuma menção na Bíblia de que houvessem outros componentes para essa família. Mas essa família tratava de 3 irmãos que conviviam juntos. Né? Hoje nós temos um termo dentro da sociologia que trata essa família como sendo a família anaparental. Família formada por irmãos. Né? Ela foge desse modelo tradicional da família. Mas olha só como a Bíblia ela tem o cuidado de tratar sobre diversos tipos de família. E nós encontramos na Bíblia esses diversos tipos. Como por exemplo, temos vários exemplos de famílias nucleares. Formada por pai, mãe e filhos. Temos, por exemplo, o exemplo de Agar com Ismael, que formam uma família monoparental, que é formada por uma mãe e um filho. Quando Agar foi expulsa da casa de Sara, da casa de Abraão, passou a ser uma família, ela e o seu filho Ismael. E ali foram acolhidos e abençoados pelo Senhor. Então, quando nós falamos de família, é preciso que tenhamos um entendimento mais amplo e mais aberto daquilo que se compreende como sendo família para o nosso contexto social.
Né? E quando nós olhamos hoje para o contexto social em que nós vivemos, nós encontramos alguns tipos de famílias que eu quero rapidamente mencionar para vocês. Não são os únicos, mas eu trouxe aqui os principais. Primeiro, a família matrimonial, que é formada por um casal e seus filhos. Né? Irmãos, e logicamente nós como igreja compreendemos que esse casal deve ser formado por um homem, uma mulher e seus filhos. Mas a justiça compreende que essa família matrimonial hoje, a nível de Brasil, pode ser uma família formada por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, uma família homoafetiva. Né? Nós como igreja discordamos dessa prática. Mas a sociedade aceita. A justiça entende que seja de fato uma família. Temos aquela família chamada família informal, que é a família formada por pessoas dentro daquele contrato chamado união estável. Pessoas que vão lá no cartório, fazem um contrato, né? E essas pessoas também podem ser do mesmo sexo, conforme o que diz a justiça. Vou frisar mais uma vez, nós não concordamos com essa prática como igreja. Mas a sociedade aceita. Uma família formada por uma união estável. Temos aquela que eu já mencionei, a família monoparental, formada por um dos pais e os seus filhos. Né? E é cada vez mais comum famílias monoparentais, em função de divórcio, de separação, de mortes, né? Formada por viúvos, por viúvas, por mães ou pais solteiros. A família anaparental, que foi essa mencionada, sobre a qual nós discorreremos, representada pela família de Betânia, Lázaro, Marta e Maria. Temos também a família unipessoal. Essa família unipessoal ela é formada por apenas uma pessoa. De repente, uma pessoa que perdeu seus entes queridos, um viúvo, uma viúva, um filho que perdeu seus pais. É uma família, formada apenas por uma pessoa, mas é uma família. Temos uma família muito comum também em nossos dias, que é denominada como família mosaico, ou família reconstituída. Pessoas que se divorciaram, né? E que se casaram com outras pessoas divorciadas e trazem juntamente com a sua bagagem filhos, netos, pessoas do seu convívio anterior daquela família que foi reconstituída. Então são famílias que vão conviver entre si e vão desenvolver relacionamentos. Olha só, família mosaico reconstituída. Tem ainda uma família que a justiça compreende como sendo família, que é chamada família simultânea ou paralela. Ou seja, pessoas que têm duas famílias. De repente é casado, tem um relacionamento conjugal dentro de um casamento e forma-se uma união estável fora desse casamento. Então, muitas vezes, um homem que tem duas esposas, uma mulher que tem dois maridos, ou seja, famílias que, aos olhos da justiça, compõem o conceito de família. Temos ainda uma família que é considerada e conhecida como família eudomista. Essa família é uma família que não é formada por laços familiares, mas por laços afetivos. Né? É uma parentalidade que é considerada como sendo socioafetiva. Pessoas que estão dentro de um convívio e que se consideram como família. Mas, pastor Saulo, por que trazer todos esses conceitos? Por que trazer todos esses temas? E por que tratar sobre isso? Irmãos, é importante que nós, como igreja, compreendamos o local onde nós somos inseridos. É nessa sociedade, com tantos valores e com tantos conceitos diversos, que o Senhor permitiu que nós vivêssemos. E é nessa sociedade, lidando com essas famílias, família rearranjada, monoparental, famílias de todos os tipos, que nós, como igreja, precisamos lidar. E diante de tantas nuances relacionadas à família, eu te pergunto, qual o nosso papel como igreja? Qual é a função que nós precisamos exercer para lidar com essas pessoas, independente das suas escolhas, independente dos seus posicionamentos? Nós, como igreja, precisamos cuidar. O Senhor nos chamou para cuidar de vidas, para tratar de pessoas, porque nós somos a família de Cristo. E dentro da família de Cristo não existem portas fechadas. A família de Cristo ela se mantém de portas abertas para receber pessoas de todas as classes sociais. Pessoas que têm com problemas diversos, com situações e com conflitos diversos que precisam ser alcançadas e precisam ser inseridas dentro do corpo de Cristo.
E para isso, nós precisamos de base, de estruturação para poder orientar essas pessoas de acordo com os preceitos que Deus tem para as nossas vidas. A nossa base, a nossa orientação é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé, de prática. É com base na palavra de Deus que nós determinamos quais são os caminhos que devemos trilhar. Então, tendo como base a palavra de Deus, precisamos nos localizar no tempo presente para ser bênção e influenciar essas famílias que são influenciadas de maneira pejorativa ou negativa pelo mundo, pelos conceitos do mundo. Nós somos a referência, somos a orientação de Deus. E para isso precisamos, irmãos, ter uma hermenêutica equilibrada. Uma hermenêutica que busca a base da palavra de Deus e constrói uma ponte para essa sociedade com valores perdidos, com valores completamente dissociados daquilo que Deus pretende para a sua igreja. Mas nós precisamos nos contextualizar. Precisamos construir essa ponte com os valores cristãos que Deus tem estabelecido para a sua família. E quando nós olhamos para essa família, também conhecida como família de Betânia, nós podemos crescer e aprender muito com eles. Família formada por Lázaro, família formada por Marta e formada por Maria. Uma família que foge do modelo tradicional, mas uma família formada por pessoas do mesmo sangue, pessoas que se amavam e que desfrutavam de uma boa convivência familiar. Mas também tinha momentos de conflitos, conforme nós vimos no texto que lemos, o que é natural dentro das famílias. Como é que nós devemos lidar com essas famílias e com os conflitos que nós enfrentamos dentro da nossa família? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O que aprendemos com a família de Betânia? Como nós crescemos com seu exemplo? O que há de semelhança entre nós e eles como famílias? Nós como família moderna, como nós podemos ser uma família que agrada o coração de Deus? Eu aprendo com a família de Betânia. Eu aprendo com essa família que nós precisamos desenvolver o nosso ministério familiar ou cristão buscando prioridades. Primeira coisa que eu enxergo ao olhar para esse contexto e para a vida daquela família ali representada é que existia ali um conflito de prioridades entre as duas irmãs, Marta e Maria. Mas a minha pergunta nessa manhã para você é a seguinte: quais são as tuas prioridades? O que é prioridade na tua vida? Quando olhamos para essa narrativa, nós percebemos que aquelas duas irmãs priorizavam coisas diferentes. Enquanto uma se colocava aos pés do Senhor Jesus, a outra se dedicava ao serviço do lar, ao serviço doméstico. E eu já ouvi muita pregação dizendo o seguinte, menosprezando e diminuindo o trabalho de Marta, até porque ela foi repreendida pelo Senhor Jesus, para que ela despertasse para algo sobre o qual nós iremos tratar nessa manhã. Mas seria muito simplista da nossa parte imaginar que o serviço que ali era executado por Marta não era um serviço importante, não era um serviço essencial. Aquele serviço ele era necessário, irmãos. Ele expressava naquele momento hospitalidade, ele expressava cuidado, ele expressava zelo, ele expressava uma boa administração doméstica. Afinal de contas, o Senhor Jesus tinha o hábito, e era a prática do Senhor Jesus estar naquela casa juntamente com aquela família. E a pessoa responsável por aquela casa, as pessoas responsáveis eram as mulheres que administravam aquele lar. O Talmud judaico considera que a pessoa que recebe na sua casa, ou que recebia na sua casa um sábio ou seus discípulos, essa pessoa ela era digna, era uma pessoa exaltada, uma pessoa que merecia todo o cuidado e todo o respeito. Então a hospitalidade era algo que era algo muito valorizado naquele contexto social. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para essa situação, nós percebemos o seguinte, que Marta estava exercendo a sua função como sendo uma pessoa que recebia com alegria, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que cuidava de tudo aquilo que precisava ser cuidado. Mas eu aprendo que muitas vezes, em determinadas situações, as coisas importantes, elas não podem nem devem ocupar o lugar das coisas urgentes. Era importante que Marta cuidasse da sua casa, recebesse bem a Jesus e seus discípulos. Mas naquele momento, naquele exato momento urgente, era se colocar aos pés do Senhor Jesus conforme fez Maria. Não podemos permitir que o importante tome o lugar do urgente. Não podemos permitir que as coisas que são fundamentais
vem ocupar o espaço das coisas que são essenciais. E muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Fazemos isso com o nosso ativismo. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. Isso pode acontecer dentro da nossa igreja. O ativismo, irmãos, gera em nós ansiedade, gera em nós preocupação. E perceba que esse ativismo, essa ansiedade, com o passar do tempo vai sendo desenvolvido em nosso coração e chega ao ponto de criar em nosso coração intolerância em relação às pessoas que agem de maneira diferente da nossa. Como se nós tivéssemos e fôssemos o dono da razão e as pessoas que estivessem agindo de maneira contrária sejam pessoas que estão completamente erradas. E foi exatamente isso que aconteceu no coração de Marta. Marta se envolveu com o trabalho necessário, mas não era um trabalho indispensável para aquele momento. Não era um trabalho urgente para aquele momento. Ela estava diante do Mestre. E o que se esperava naquele momento era se colocar aos pés do Senhor Jesus e beber, se deleitar com a sua presença, com seus ensinos e com a sua palavra. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que não basta para nós só e simplesmente servir. Devemos servir com o sentimento correto. Devemos servir sim, mas com a atitude certa, no tempo certo, na hora certa, com o coração derramado e quebrantado na presença do Senhor. Mas quando olhamos para essa situação, para essa narrativa, nós encontramos uma situação que nos mostra que Marta se sentiu mal ao ver a postura da sua irmã Maria, que não se dispunha a auxiliá-la nos serviços domésticos. Serviços importantes, conforme nós falamos. Ela se indignou, mas ela percebeu, perceba que aquela atitude que Marta teve era algo esperado de uma dona de casa naquele momento. A cultura judaica entendia que era função da mulher realmente tomar aquelas atitudes, coisa que Maria não fez. Maria rompeu com conceitos, Maria rompeu com paradigmas, e ela se prostrou e se colocou diante do Senhor, buscando a sua orientação, buscando os seus ensinos. Mas perceba, se você abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 12, versículos de 1 a 3, você eu quero ler com você esse texto. Diz assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Nós vemos aqui nessa outra passagem que trata sobre essa mesma família em uma outra situação, em outra ocasião. Vemos que Marta, ela tinha esse hábito, era uma pessoa que estava pronta a servir. Ela estava ali preparando o jantar, enquanto Maria naquele momento estava louvando e adorando ao Senhor Jesus, lavando os pés do Senhor Jesus com óleo, com perfume caríssimo de nardo puro, expressando ao Senhor Jesus louvor, adoração, demonstrando ao Senhor Jesus toda a expressão de amor. Enquanto uma servia, com seus dotes culinários, com seu cuidado, com sua atenção, a outra exaltava e glorificava o Senhor com a sua atitude, com a sua expressão de amor e de adoração. Diante de uma situação como essa, a quem nós devemos exaltar? Quem estava tomando a atitude correta e a atitude errada? Conforme eu já falei, sem dúvida o Senhor repreendeu naquele momento do primeiro texto que nós mencionamos a atitude de Marta. Não era tempo, não era hora de limpar casa, de arrumar casa, de fazer comida. Era hora de buscar a presença do Senhor. Muitas vezes, as donas de casa, principalmente falando, elas têm aquele cuidado em manter a casa limpa, em cuidar da sua casa, manter tudo organizado. Isso é fundamental, minhas queridas. É fundamental, meus irmãos, porque é papel de todos exercer os trabalhos domésticos. Mas muitas vezes mais importante do que investir tempo para arrumar a tua casa é gastar tempo com a tua família. É estar com as pessoas que você ama. É valorizar o tempo que o Senhor te concede para que seja um tempo de qualidade para a honra e glória do Senhor. O que nós não devemos e não podemos imaginar que nós devemos priorizar apenas a adoração em detrimento aos outros trabalhos. A adoração é importante. A expressão de Maria foi importante, assim como também a expressão de Marta
era importante, mas no momento certo. Cada um de nós deve exercer, meus queridos, a função que o Senhor colocou em nossas mãos dentro da nossa família, da melhor forma possível. Buscando com sabedoria e com entendimento o tempo certo, tendo sempre críticas construtivas uns para com os outros. Mas eu aprendo, meus queridos, diante dessa situação, desse embate entre Marta e Maria, na qual a uma se colocou em servir, se dedicou ao serviço, e a outra se dedicou à adoração. Eu aprendo que cada um de nós possui ministérios, cada um de nós possui atribuições que são importantes e devem ser aplicadas e desenvolvidas em tempo oportuno, respeitando sempre os nossos limites, evitando sempre o ativismo, a ansiedade, o julgamento. Mas eu também aprendo que a atitude de Marta em relação à sua irmã foi uma atitude correta. Não no sentido de julgá-la, mas no sentido de levar ao Senhor Jesus aquilo que incomodava o seu coração. Observe que Marta, ela não foi falando para terceiros, para pessoas. Ela se direcionou ao Senhor Jesus, dizendo assim: Jesus, toma uma atitude. Eu estou cansada de trabalhar e minha irmã fica aí sentada numa boa. Eu aprendo com isso que antes mesmo de nós questionarmos o nosso próximo, antes mesmo de nós levarmos uma atitude negativa em relação a alguém, devemos nos colocar aos pés do Senhor. Devemos buscar a orientação do Senhor, assim como Marta fez. Marta buscou a orientação do Senhor em relação a algo que a incomodava. E o Senhor Jesus lhe orientou, mudou a cosmovisão de Marta. Marta estava ligada aos preceitos judaicos, à obrigação, aquilo que se esperava de uma dona de casa naquele momento, naquela situação. Mas o Senhor Jesus mostrou para Marta que aquilo que estava acontecendo naquele momento, o fato de ele estar dentro da sua casa, era de fato aquilo que merecia urgência, aquilo que merecia cuidado. E é isso que o Senhor Jesus muitas vezes faz conosco, irmãos. Muitas vezes nós estamos conscientes, convictos de que o nosso ponto de vista é o mais adequado, é o mais correto. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele muda a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa maneira de enxergar o próximo. E nós retrocedemos, voltamos atrás e nos posicionamos de maneira diferente. O texto não menciona mais nenhum atrito entre Marta e Maria. Acredito, com certeza, que aquele mal-estar, que aquele desentendimento tenha sido resolvido ali de uma vez por todas. Devemos buscar a cada dia satisfação em tudo aquilo que nós fazemos no Senhor. Nele, o nosso trabalho não é vão. Mas eu também aprendo, irmãos, olhando para essa família de Betânia, olhando para a vida de Lázaro, de Marta e de Maria, que esses três componentes, essas três pessoas apresentam para nós como sendo igreja. A família de Cristo, formada por outras famílias, ela nos traz alguns significados importantes. E quando eu olho para a vida de Lázaro, eu percebo que ele exercia um ministério fundamental. Cada um deles tinha um ministério diferente. O ministério de Lázaro era o ministério da proclamação da palavra. Era o ministério da evangelização. E para isso ele bastava apenas ser Lázaro, aquele que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Ele bastava apenas estar vivo, porque ele experimentou algo transformador na sua vida. Ele foi ressuscitado depois de morto, ao 4º dia. Lázaro exercia o ministério que nós conhecemos como sendo querigma, da proclamação, da evangelização. Lázaro era o anúncio vivo do poder do Evangelho de Cristo, do poder transformador que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Ele representa para nós, irmãos, que a morte não tem a última palavra. A última palavra é do Senhor Jesus. Mas quando eu olho para a vida de Marta, eu aprendo com Marta que o serviço social, essa prática horizontal do cuidado de uns para com os outros é fundamental dentro da nossa família, é fundamental dentro da nossa igreja. Assistência social, o cuidado com a parte física, com a parte material, é de caráter horizontal, é aquilo que nos aproxima do nosso próximo. E nós servimos a Deus servindo ao próximo. Eu aprendo com Marta que o trabalho social, que o serviço também tem o seu lugar. Não é o principal lugar, mas ele tem um lugar de excelência e de importância nas nossas vidas, na vida da nossa família. Nós servimos ao Senhor nosso Deus quando nós servimos pessoas. Certo dia, um certo sábio, ele foi consultado
e lhe fizeram algumas perguntas. A primeira pergunta que foi feita àquele sábio dizia assim: qual é o tempo mais importante? E ele respondeu: o tempo mais importante é o agora. Uma segunda pergunta foi levantada e dizia assim: qual é a pessoa mais importante? E ele respondeu: a pessoa mais importante é aquela que está à sua frente. E ainda uma terceira pergunta foi feita a esse sábio, dizendo assim: qual é a tarefa mais importante? E ele respondeu: fazer esta pessoa feliz agora. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que o amor ao próximo, que é o segundo mandamento do Senhor Jesus, ele é externado pelo serviço, pelo cuidado. Marta expressava no seu coração esse desejo de servir. Talvez seja o teu chamado. O chamado de servir. Servir a tua família, servir ao teu próximo, servir a tua igreja. Permita que Deus te use no tempo certo, na hora certa, para a honra e glória dele. Mas eu também aprendo com a vida de Maria, que a atitude que Maria teve de se colocar diante do Senhor foi uma atitude de fé, uma atitude de desprendimento, uma atitude de entrega. Ela compreendeu que aquilo que é urgente é mais importante do que aquilo que é necessário. Ela abriu mão dos conceitos e dos valores para se colocar diante do Senhor em louvor, em adoração, expressando ao Senhor Jesus o seu carinho, expressando ao Senhor Jesus a sua devoção. Ela compreendeu a diferença de prioridades. Ela compreendeu que as coisas urgentes são mais importantes do que as coisas necessárias. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor Jesus, ele é urgente em nossas vidas. Ele é essencial nas nossas vidas. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a expressão de amor das nossas vidas, todo o cuidado, toda a nossa devoção. Mas assim como Maria, nós devemos ir ao Senhor Jesus sem segundas intenções. Maria não foi ali para pedir uma bênção. Maria não se colocou diante do Senhor clamando por um problema ou por uma situação adversa. Não há nenhum problema de ir ao Senhor Jesus com esse propósito nos corações. Mas Maria, ela estava ali colocada diante do Senhor só e simplesmente para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Eu aprendo com Maria que o melhor lugar para se estar é aos pés de Cristo. Ouvindo, aprendendo, adorando, bendizendo, glorificando ao autor e o consumador da nossa fé. Eu aprendo com Maria, irmãos, aquilo que se chama teologia dos pés de Jesus. Essa é a melhor teologia de todas. É aquela que transforma as nossas vidas quando nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que somos completamente dependentes dele. Mas olhando de maneira geral para a vida dessas duas irmãs e para o conflito que elas enfrentaram, eu também aprendo, inclusive com um autor muito conhecido, chamado Gary Chapman. Ele escreve um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E Gary Chapman, nesse livro, ele traz de maneira muito didática 5 tipos diferentes de expressões de amor. E talvez aquelas irmãs ainda não compreendessem que nós podemos expressar amor ao nosso próximo e aquelas pessoas que compõem o nosso convívio social de diversas formas. A primeira expressão de amor que o Gary Chapman traz é palavra de afirmação. Quando você afirma o seu sentimento por alguém. Tem pessoas que precisam disso. A segunda linguagem de amor que Gary Chapman elenca é tempo de qualidade. E eu tenho aprendido, irmãos, que tempo de qualidade não pode ser 5 minutos. Tem que ser tempo mesmo. Convivência, estar junto, caminhar junto, fazer parte. Precisamos desse tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. Não tem como você amar alguém e estar distante dele. Família tem que estar unida, tem que estar próxima, na medida do possível, logicamente falando. Algumas pessoas precisam de outra expressão de amor, presentes. Tem pessoas que se sentem valorizadas ao receber presentes. Isso é fundamental. Para algumas pessoas, logicamente falando, um buquê de rosas, uma caixa de bombom, uma viagem, faz parte da convivência familiar. Outras pessoas se alegram com atos de serviço. Olha, eu vou arrumar a casa hoje para você. Hoje eu vou fazer a comida. Hoje deixa comigo que eu resolvo. Expressões e atos de serviço que expressam amor. Outras pessoas são mais calorosas, precisam do toque físico. Precisam do carinho, do afago,
da participação daquela pessoa que está do seu lado. Cada um de nós expressa o amor e a nossa devoção, o nosso compromisso de maneiras diferentes. Precisamos compreender a nossa expressão de amor. Quando eu olho para Marta, é muito claro. A expressão de amor de Marta era o serviço. Quando eu olho para Maria, fica muito claro que a expressão de amor de Maria era devoção, era oração, era consagração, era a expressão de amor através de um vaso que foi quebrado e um perfume que foi derramado aos pés do Senhor Jesus. Talvez você ainda não saiba qual é a sua linguagem de amor. Talvez você ainda não saiba qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus familiares. Infelizmente, na realidade, nem todos expressam a mesma linguagem de amor. Precisamos ter esse cuidado, essa atenção, buscando a orientação do Senhor, para que possamos aprender a conviver e a valorizar as pessoas que fazem parte do nosso convívio, exercendo diante deles comprometimento, responsabilidade e amor. Eu percebo que tanto Marta quanto Maria se colocavam diante do Senhor, expressando a Ele uma linguagem de amor. E o Senhor Jesus reconhecia isso. Que nossas famílias, meus irmãos, estejam prontas a servir ao Senhor Jesus. Que nossas famílias tenham o coração aberto para servir ao nosso próximo. Que possamos caminhar juntos, expressando o amor. E que possamos compreender a linguagem de amor que cada um de nós expressa de maneira clara. Que possamos ter tempo de qualidade com as pessoas a quem amamos. Irmãos, eu não sou a Selene. A irmã Selene, ela tem um dom magnífico que tem falado aos nossos corações há muitos anos. Ela é uma declamadora exímia. Ela é profissional nisso que ela faz. Eu não sou um declamador, mas eu quero ler para vocês uma poesia. Um trecho apenas de uma poesia. Depois, se eu fizer alguma coisa errada, a Selene depois me puxa a orelha e me dá uma orientação, porque eu estou aprendendo ainda. Mas essa poesia ela foi escrita pelo Frei Antônio das Chagas, no século XVII. E diz assim: Deus pedirá conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não a tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje, mas talvez seja tempo de valorizar mais as pessoas que fazem parte da tua família, de compreender as expressões de amor que cada um consegue expressar, respeitando as limitações. Aproveite esse tempo, o tempo que se chama hoje, para glorificar ao Senhor, para ser de fato a família do Senhor Jesus, a família que se importa uns com os outros, a família que prioriza as coisas certas, a família que expressa o seu amor nesse tempo. Ao fim desse mês da família, eu espero que cada um de nós conte bem o nosso tempo de convivência, aproveitando bem as oportunidades de conserto, de mudança, de transformação, tanto em nosso comportamento pessoal, como em nossos relacionamentos afetivos, como em nossa convivência, como em nossos relacionamentos espirituais, como família social, mas também como família espiritual, que é a família de Cristo. Somos uma igreja viva, somos uma família viva, a família de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você guarde essa mensagem no teu coração e que aplique de maneira clara e eficiente na tua vida, valorizando esse tempo, aproveitando esse tempo para abençoar a vida daquelas pessoas que você ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.